Você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Quer garantir sua vaga e iniciar seus estudos agora mesmo? Basta você clicar no botão aí embaixo. Leandro, por que o homem ele tem essa rejeição ou essa trava tão grande em buscar terapia, em buscar ajuda ou acompanhamento de um profissional para falar de sua saúde mental? Bom, essa pergunta é excelente para a gente começar. Eu estou nessa há 26 anos. Eu ousaria dizer que há 25 anos atrás eu recebia 9 mulheres e um homem. Nossa, nessa proporção? 9 para 1. Aí foi subindo, 8 para 2, 8 para 3, 7 para 3, 6 para 4. Chegou uma hora e ficou quase meio a meio. Isso me surpreendeu. Porque nesses 26 anos, obviamente, as pessoas vão mudando, as mulheres vão mudando a cabeça, os homens também. Mas eu acho que tem uma questão que fico muito feliz de poder assim, apostar que está mudando, que é o seguinte: o homem ele tem uma dificuldade de lidar, primeiro, com a própria agressividade, e segundo, com uma fantasia, que é humano, as mulheres também têm, que é a questão da fraqueza e força, é meio que uma dualidade. Então tem que ser forte. Se eu sou forte, eu não posso fraquejar, eu não posso expor certas coisas. E aí ele coloca o outro numa posição complicada, como se eu estiver numa posição fraca, o outro vai rir de mim, o outro não vai me aprovar, o outro não vai me valorizar. Aí chega o grande temor. Será que eu sou homem? Eu não vejo as mulheres se perguntando, será que eu sou mulher? Isso não é uma questão para as mulheres. E o homem, aí eu pergunto, o que é esse homem que você está falando? Será que eu sou homem, Leandro? É normal? Essa é a frase que eu mais uso. É normal isso? Calma. Normalidade, tira o L da palavra, norma. Normalidade nada mais é do que uma norma social. O que você entende por homem? E aí o sujeito começa a se interrogar sobre o que ele chama de homem. Que homem é esse que ele teme não ser? Na verdade, é um ideal de homem que não tem nada a ver com aquele sujeito real que está na minha frente e, principalmente, é inalcançável. E você acha que esse processo de você começar a ver mais homens procurando você no seu consultório é um reflexo dos tempos, pelo que a gente consegue ver, mas isso significa que o cara de antigamente, que ele não te procurava, ele sofria menos? Não, ao contrário, sofria mais. Eu nunca fiz terapia, nunca precisei disso. Deveria ter feito, a sua vida teria sido muito melhor. Olha no que você se transformou. O sujeito está sofrendo. Então a coisa mais deliciosa de um homem que faz análise, eu vou falar eu sou um homem e fiz análise. A coisa mais deliciosa é você se soltar dessas amarras, dessas obrigações, dessa coisa que no fundo é machismo. Sim. O machismo, porque as mulheres reclamam que o machismo as afeta, e afeta mesmo, mas o machismo também afeta o homem e afeta de uma maneira, gente, não faltam filmes no cinema que mostram, de uma maneira muito intensa, muito visceral. O sujeito fica escravo daquele, fica quase que robotizado. Então é uma delícia. Eu me recordo da minha própria análise, eu falhei com uma garota, eu sou tímido. Ela falou, mas você tinha 12 anos, você era uma criança. Eu nunca mais me esqueço. Parece que ela está falando atrás de mim no divã. Alguém precisaria me ter dito isso para mim. Eu só pude ouvir isso porque eu falei para ela. Puxa vida, eu tenho uma falha na minha... Que falha? A menina queria me beijar e eu não consegui. Mas você tinha 12 anos, você era uma criança. Aí eu, sério? Sabe, meu Deus. E então, mesmo quando é um pouco mais velho, né? Você ainda é um adolescente. Natural. Mas você vê, isso é um ideal. Uhum. Né? Que todos nós, eu estou falando, mas todos nós passamos por isso. Ai, a menina, o menino, eu era tímido. Mas todo mundo era tímido. Aí você encontra esse cara, essa moça hoje que é uma mulher adulta, e fala, nossa, eu punha essa pessoa num certo lugar. Percebe, então? Uhum. Então, a gente está tratando de uma coisa que nós chamamos em psicanálise de imaginário. Conjunto das imagens que regem a nossa percepção. Então, a masculinidade é uma questão e a feminilidade é outra questão. E a mídia, ela não para de fornecer imagens que você fala, puxa, eu deveria ser isso, eu deveria ser aquilo. Eu não sou, sempre eu não sou. Eu estou sempre aqui. Mas de onde você tirou essa ideia? E a gente tem um resgate de algumas figuras inalcançáveis, né? Então,
o Peaky Blinder, Por exemplo. o espartano, o Por mafioso. exemplo. Você nunca vai ser um espartano, Claro. primeiro que você nasceu em Osasco, Isso. né? Acima de tudo. E segundo que eles não existem mais. né? Claro, gente. Mas a gente adora esses ideais. O Peaky Blinders. Eu assisto Peaky Blinders. Ouço lá Black Sabbath. Cara, nossa, que legal os caras andando daquele... Só falta eu querer começar a andar, ridículo, usar uma boininha com a gilete. Tem quem usa. Tem quem usa. Não critico o cosplay de Peaky Blinder aí, que é... Não, então, mas o cosplay é uma coisa legal, é uma brincadeira. Putz, eu acho super legal. Mas o sujeito começa a achar que ele tem que ser o Peaky Blinder. Sim. E aí ele não é. Eu quero entrar nessa outra seara, que tem uma frase muito comum de quando a gente tá falando de masculinidade, que é um macho alfa. Boa. Criou-se aí um mito do macho alfa de que a gente teria o homem alfa, Isso. e aí teria o homem beta, Isso. e aí teria... Tem a gente até que tem... Você viu que já foram mais além, né? Tem o homem gama, tem Isso. tem o homem zeta, Isso. tá tendo tudo. Como se existisse aquele homem que é o homem inatingível, perfeito, inatingível, e os outros estão abaixo dele. Você, como um profissional formado, com mestrado, com doutorado, que estudou aí provavelmente mais do que boa parte da população consegue ter acesso, ou capacidade, ou até vontade, existe algum conceito que prove isso, que mostre que isso é real? Não. E eu ousaria dizer, não existe, e eu ousaria dizer que é um mito da nossa época. O homem alfa é um mito da nossa época. É um mito da nossa época. Só um segundinho, gente. Leandro, posso pedir pra você puxar um pouquinho o microfone aqui pra baixo? Pra baixo. Isso, Tá. um pouquinho Caso do- mais. Essa parte aqui de cima. Dá? Aqui? Foi? Isso, Show. Tá, hein? perfeito. Tá bom? Uhum. Voltando, é um mito da nossa época. Mas, Leandro, a cada época nós temos mitos. Sim, o Lacan tem uma frase muito bonita. Eu vou falar que é fácil de entender e que tem tudo a ver com a gente. O Lacan falava, a gente precisa ficar, né, o psicanalista precisa ficar afinado com a subjetividade da nossa época. Então, olha que interessante. O que é uma época? Então, define primeiro o que é uma época. Eu acho que nós temos momentos. Eu acho que, por exemplo, as coisas que são valorizadas pela mídia, hoje em dia nós temos, puxa, a internet é um exemplo. Por que algo faz sucesso na internet ou não faz? Você falou Peaky Blinders. Peaky Blinders é um exemplo clássico de masculinidade. Fala, puta, eu quero ser o Thomas Shelby. Mas aí, que Thomas Shelby é esse que você está falando? É um Thomas Shelby idealizado por quem assiste. Porque na série ele é tudo fudido. Nossa! Porque ele é talvez seja o personagem mais fudido que já mostrou. Eu não quero ser como esse cara. Mas se você idealiza, nossa, o Thomas Shelby, ele deve ser assim em situação A, B, C. Então nós temos mitos, não adianta. Não existe época humana sem mitos. Eu acho que o macho alfa é um mito que foi inventado, isso foi passando de boca em boca e virou uma coisa que está no imaginário das pessoas. Aí o que acontece? Eu vejo que as mulheres valorizam muito o macho alfa. É mesmo? Em É qual que, sentido? querendo ou não, acaba se tornando ali um padrão que elas idealizam, né? Elas idealizam. A gente, na verdade. O que era antes do macho alfa? Nos contos de fada? O príncipe Príncipe encantado. Claro, gente, é o príncipe encantado, só que ele é macho alfa, ele puxa ferro, ele toma lá o whey protein, mas nossa, resolve tudo, o cara Sim. sabe tudo, o cara não falha, não é só não falha na cama, o cara não falha nunca. Percebe? É uma imagem e não adianta a gente falar aqui no podcast, desconstruir, que é o que nós estamos fazendo, que isso vai refrear, entende, o Edson? Porque a gente precisa desses ideais, desses mitos. Mas a busca por se tornar um macho alfa, ela não pode acabar se tornando mais tóxica pra pessoa? Eu acho. Porque você acaba se tornando um ideal. Porque o que eu vejo, vou contar o meu vejo, que é o Sim. que acontece na internet. O macho alfa normalmente por excelência, cara branco, Branco, hétero, sem dúvida. sempre. Na grande maioria dos casos, assim, tipo, Hétero. 90%, nunca... Deve existir aí o Black Alpha. Um grande abraço pro canal Black Alpha, caso exista. Não, mas não, deve existir, mas o mito é um É o sujeito cara branco. bombado, né? Bombado, fortão. que faz musculação, que ele é o cara que ele se exercita. É o cara que ele é bem sucedido financeiramente, ele precisa se provar através do dinheiro, ele precisa se provar através do porte físico dele. Ele é um cara que provavelmente ele tem uma barba muito longa. Isso. É o cara que tenta resgatar esse valor. Tem alguns casos até bem famosos na internet, o cara que ele é ou lenhador, ou Peaky Blinder, ou estoico. Isso. E isso é uma coisa que, que ele não tem sentimentos, que ele não sofre, que ele não falha e que ele não pode ser atingido. E isso é uma coisa que não é humana. Não, ninguém é assim. E o quão mal pode ser pra uma pessoa que tenta se tornar um macho alfa no seu dia a dia? A gente usa um termo na teoria lacaniana, que eu acho genial, que ele tira do Marx, eu acho genial.
O nome disso é alienação. A gente se aliena nessas figuras. Você está falando macho alfa, a gente está discutindo macho alfa, mas tem outros mitos também. Sim. Tem outras figuras que falam, nossa, eu sou isso aqui. Mas de onde você tirou essa ideia? Aí na análise, a ideia da análise é você desconstruir, eu sei que esse é um termo bem atual, mas é pôr em xeque. Mas como assim? Por que macho alfa? Por que você tem que ser assim? Por que... E se não for, acontece o quê? Mas de onde você tirou essa ideia? Aí, se você me permite, Edson, eu queria dar um avanço. A gente se aliena nesses... Eu estou chamando de mito para facilitar, mas são imagens. Só que essas imagens, elas não são gratuitas. Elas têm uma história. Uhum. Ou seja, os ideais que nós achamos que são nossos, na verdade, vêm dos nossos pais, vêm dos nossos avós, vêm dos nossos bisavós. Então, o resultado, ninguém é sem história. Ah, eu nasci, eu tô aqui, eu me autodesenvolvi. Não, você tem o pai, você tem uma mãe, você é macho na sua família. Como é que você falou aí dos Castro aí, né? É, do clã Castro. Deus com o clã Castro. Seu olho até brilhou. Cara, minha família não compara com a de... Todo mundo fala assim da própria família. Uhum. Quem tá de fora fala, o que é isso? O que esse cara tá falando? Mas você tá tentando, não, eu vou te convencer. O clã Castro... Tá, e tanto faz. O macho alfa também é uma invenção e a gente vai fazendo o quê? Eu acho que a gente vai inflando isso. Uhum. E o analista é o cara chato, pega a agulha e fala, vamos desinflar isso aí. Puta, é uma perda de tempo. E tem uma coisa meio injusta que eu vejo de você tentar se comparar com a coisa de antigamente dos seus pais. E ver assim, na época... minha família, eu falo que minha família é... Todo mundo ou é mecânico... Isso. Ou engenheiro, ou foi de torcida organizada, ou envolvido em coisa que não tem nada a ver falar aqui nesse podcast. Então minha família tem uma história bizarra, cabulosa. Peaky Blinders. E eu olho pra isso e falo assim, mas isso era do tempo deles. Não adianta nada eu tentar viver algo que meu pai viveu nos anos 70. Seu avô. Que meu avô viveu nos anos 50. Se eu tô em 2022... onde a dinâmica é diferente. Se torna injusto eu querer viver como um Peaky Blinders. O Thomas Shelby não tinha um iPhone, o Thomas Shelby não tinha um acesso à internet, o Thomas Shelby não tinha que pegar a Radial Leste parada, o Thomas Shelby não tinha que ficar na fila do SUS, sabe? Tipo, tinha... Sim. É difícil a gente tentar viver esse ideal romantizado, né? É uma busca que não tem... Você não chega em lugar nenhum. Isso. Né? Agora você entende porque a gente chama de alienação. Você se aliena nisso e você fica angustiado porque você não se encontra. Porque a sua verdade não é essa. A sua verdade está dentro de você. A gente tem que dar uma desbastada nessas imagens que nada mais é do que combustível para a sua performance de macho, no caso, que é o que a gente está discutindo. Eu sou macho, então deixa eu ter a minha performance aqui. E aí o sujeito fica preso. É um robô, né? Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled.